Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Acabou de chegar? Fica tranquilo, tá? Nós tivemos nosso primeiro bloco com aula de Física com o professor Rafael. Foi um show, maravilha. Estamos aqui preparados já. Estou aqui com o meu lado já o professor Djalan Nunes, que vai ser Matemática. Chegou agora? Aquela preguiça boa, tranquilo. Perdeu alguma coisa? Porém, segunda a sexta-feira, aqui você assiste na TV Justiça. E perdeu tudo? Calma, à tarde TV União, 11.1, tá certo? Ou canal 11 também, dependendo da sua frequência aí. Então você vai estar sempre antenado. Mas tem coisa boa, tem novidade acontecendo também, pessoal. A novidade é o seguinte, já está disponível, acabei de receber. Vou pegar aqui para vocês, tá? Tô com o meu Twitter aqui bombando já, pessoal. @escola em casa DF, tá? Então você já tem aqui o nosso álbum, já tá funcionando, já tô aqui, ó, Escola em Casa DF tá funcionando, maravilhoso. Muito obrigado a todos os nossos alunos aí que já estão aqui mandando perguntas do tipo assim, vai ter física, química, bio e matemática para o terceiro ano? Vai ter tudo, fica super tranquilo, tá? Porém, agora, aula de matemática com o professor Djalan, você quer mandar sua pergunta? Manda, que a gente vai ter aqui um bate-papo com o professor também, que ele vai responder ao vivo para você. Então, começando matemática aqui, só colocar @Escola em Casa DF, que você vai estar tendo acesso a esse canal de comunicação conosco, tá bom? Fica ligado em tudo isso aí que vai bombar a sua aula de matemática. Tô te aguardando aqui. Então, recapitulando, @Escola em Casa DF. Tá comigo, galera? Vamos curtir? Vamos aproveitar essa aula super gostosa de matemática? Vem muita coisa boa aí. E aí quem vai falar melhor com vocês sobre tudo isso é esse mestre aqui maravilhoso, professor Djalan, tá certo? Tava conversando com ele ali. Gente, tô com meu caderninho ali, viu? Tô anotando tudo também. Você sabe, sou de história, né? Mas, professor Djalan, é com o senhor. Uma excelente aula. Ô, Toniel, muito obrigado. Bom dia a todos. A você, estudante, a gente vai começar prestando atenção que a gente vai ver o conteúdo de equações exponenciais. Só que, para equações exponenciais, a gente tem que pegar ferramentas. E essas ferramentas estão aonde? Na operação de potenciação. Então, imagina só a situação. Você comprou uma bicicleta. Você trouxe ela para casa. A bicicleta está dentro de uma caixa e você necessita das ferramentas ideais para montá-la. Então imagine essa situação. Sem ferramentas ideais você vai ter muita dificuldade. Muitas das vezes você não vai conseguir fazer a montagem ideal dessa bicicleta. Então vamos trazer isso para a matemática. Equações exponenciais a gente vai precisar de ferramentas. E essas ferramentas estarão na operação de potenciação. Bora começar? A gente vai fazer essa revisão sobre potenciação e resolução de equações exponenciais e a gente vai dar o pontapé inicial com a operação de potenciação. Vamos fazer uma revisão para você lembrar dessa operação tão importante na matemática, é lógico, e também em outras áreas. Acabamos de ter uma aula de física e pode ter certeza que em física você também utiliza potenciação. Vamos lá? Pode passar. Olha só, a gente vai considerar um número real A e um número natural N, diferente de zero. Sempre a gente vai ter essa obrigatoriedade e esse cuidado da gente ter esses detalhes. O número real A e o número natural N, diferente de zero. A potência A elevada a N vai ser definida assim, observa só. A elevada a N, onde o N vai indicar o número de vezes que você vai multiplicar o A por ele mesmo. Então, olha só, aquele númerozinho que está ali em cima, ele é pequenininho, mas ele que comanda a coisa. Você pode observar que o N vai indicar o número de vezes que o A vai ser multiplicado por ele mesmo, dando sequência. Ou seja, o produto, que a gente sabe que é o que? A multiplicação, vai ser de N fatores igual ao número A. Se você achou que com letras está complicado, vamos dar uma olhada agora nos exemplos numéricos, vamos dar uma olhada?
Olha só, 2 elevado a 3. A gente também pode ler 2 elevado à terceira potência, tá bom? Ou 2 ao cubo. Multiplicando o 2 por ele mesmo 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque o expoente é 3. A gente tem como resultado o número 8. Mas olha só, o 2, o 3 e o 8 têm nomes especiais. Vamos dar uma olhadinha como é que se chama? O número 2 é chamado de base, o número 3 é chamado de expoente e o resultado, que ali é a potência, é o número 8. Então a gente tem definido ali nomes especiais que quando você escutar esses nomes, você vai identificar quem é quem. Dando sequência aos exemplos, a gente vai ter 7 elevado ao quadrado, ou 7 elevado à segunda potência. Vai ser o 7 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que vai ser 7 vezes 7, que dá 49. E para finalizar a letra C, 5 elevado à quarta potência. A gente vai ter o 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Isso vai dar um total de 625, tá bom? Multiplica 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, você vai ter o resultado 625. Para você do ensino médio, essa revisão vai te ajudar a lembrar várias coisas, tá bom? Bora dar sequência? A gente vai ver 2 casos especiais muito importantes, que muitas das vezes, se você não lembrar desses casos, infelizmente você vai errar questões relativamente fáceis. Olha só, A elevado a 1 é igual a A, ou seja, todo número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Isso para qualquer número real A. E o outro exemplo, que a gente também vai ter ali, é A elevado a 0. A elevado a 0 vai ser igual a 1. Porém, a gente vai ter uma restrição. Esse A, que é a base, nunca pode ser 0, tá bom? Então, A elevado a 1 é igual a A, e A elevado a 0 é igual a 1. Porém, o A, nesse caso, nunca pode ser 0, tá bom? Bora dar sequência e ver exemplos. A gente vai ter ali 3 exemplos com o expoente igual a 1. Observe, 2 elevado a 1 é igual a 2. 0 elevado a 1 é igual a 0. Menos 9, que é um número negativo, elevado a 1, deu menos 9. Ou seja, bora bater firme nessa tecla. Todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Dando sequência agora para os exemplos com o expoente 0. 5 elevado a 0 vai dar 1. Menos 8 elevado a 0 vai dar 1 também, apesar de ser negativo, não tem problema nenhum. E a fração 5 terços elevado a 0 também dá 1, tá bom? Então, vamos lá? Bora dar uma relembrada nisso daí e fortificar essa informação. Todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo, e todo número elevado a 0, com exceção do 0, vai dar 1. Bora dar sequência? Tenho certeza que você deve estar relembrando muita coisa, tá bom? E fique atento, porque essas informações vão te ajudar a resolver inúmeros problemas. Em potências com bases negativas, temos os seguintes casos. Quando você se depara com potências com base negativa, a gente vai ter 2 casos. Vamos dar uma atenção para esses 2 casos. Primeiro, se a potência tem base negativa, o primeiro caso indica o quê? Se o expoente, ou seja, o númerozinho que está lá em cima, for par, seu resultado será positivo. Se, no segundo caso, a gente vai ter o quê? Se a base for negativa e o expoente for ímpar, a gente vai ter um resultado negativo. Então, bora dar uma fortificada nessas 2 condições, nesses 2 casos. Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. Tá bom? Isso só vale para bases negativas. A informação está aí. Vamos pegar o exemplo. Nos exemplos a gente consegue observar como esses 2 casos aí estão aparecendo no exemplo numérico. Por exemplo, menos 2 ao quadrado e na letra B, menos 3 à quarta. Olha só a letra A e a letra B. Você tem bases negativas e expoentes
pares. O 2 e o 4 são números pares. Então, você, de cara, vai ter que aqueles dois resultados serão o quê? Positivos, tá bom? Positivos. E você vai ter 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, já esquecendo do sinal, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. E 3 elevado à quarta potência, já esquecendo do sinal que a gente sabe que vai dar positivo, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá bom? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3 dá 81, tá bom? Então, na letra A e letra B, expoentes pares, com bases negativas, resultados positivos. Vamos agora para a letra C e letra D. A letra C e a letra D, você pode observar que os expoentes 3 e 21 são números ímpares. O que vai acontecer? Se são números ímpares em bases negativas, olha lá o segundo caso. Base negativa com expoente ímpar, resultado negativo. Então, o que a gente vai ter? Menos 5 ao cubo vai ser o 5 multiplicado por ele mesmo. Você pode observar 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. E menos 1 elevado à 21ª potência, ou simplesmente elevado a 21, vai ser o quê? O 1 multiplicado por ele mesmo 21 vezes. Cuidado, pessoal. Você está multiplicando. Então, 1 vezes 1 dá 1. Vezes 1 dá 1. Precisa continuar? Não. O resultado será 1. E nesse caso, 1 negativo, porque nós temos bases negativas e expoente ímpares, melhor dizendo. Tá bom? Então, nesses dois casos, tá bom? Fica claro, se o expoente for par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, resultado negativo. Bora dar sequência? Agora que cai naquelas propriedades da potenciação. Lembra no início que eu estava falando sobre ferramentas? Eu gosto de chamar as propriedades da potenciação de ferramentas. E ferramentas extremamente úteis que vão nos auxiliar a resolver problemas, e esses problemas vão ter uma resolução mais simplificada por causa dessas ferramentas quando utilizadas de forma ideal, tá bom? A gente vai ter essas propriedades seguindo as seguintes definições. As propriedades são válidas para números reais A e B, diferentes de zero, tá bom? A gente sempre vai ter esse cuidado diferente de zero, porque vira e mexe a gente vai ter propriedades que vão envolver divisões. E nas divisões a gente sabe que não existe divisão pelo número zero. E ainda números naturais M e N, que vão fazer papéis ali, nas propriedades que vocês vão ver logo a pouco, o M e o N vão fazer papéis de expoentes. Então também a gente vai ter o cuidado que eles não sejam zero, tá bom? A gente vai começar com a propriedade 1. A propriedade 1 diz o seguinte, é o produto de potências com mesma base. Vamos ver o que acontece. A elevado a M vezes A elevado a N, notem que as bases A e A são iguais. O que a gente vai fazer quando a gente tiver um produto de potências de mesma base? Lembrando que produto é multiplicação, tá? A gente vai conservar a base e somar os expoentes. Então, olha só o que a gente tem nesse exemplo. X ao quadrado vezes x elevado ao cubo, somando os expoentes vai dar o quê? X à quinta, porque 2 mais 3 dá 5. Vamos lá para a segunda propriedade. A propriedade agora é o quociente de potências com mesma base. Lembrando que quociente é o quê? Divisão. Quando a gente tiver uma divisão de potências com mesma base, observa lá. A gente pode deixar naquela forma, mais um, por favor, ou deixar na forma fracionária. Por quê? Divisão é fração e vice-versa. Então, muitas das vezes, você vai se deparar na forma de divisão, com o sinal mesmo da divisão, mas você pode se deparar na forma fracionária. É a mesma coisa, tá bom? É só uma forma diferente de escrever. Você pode observar que a gente vai conservar a base e diminuir os expoentes, tá bom?
Então, o que acontece? A elevado a m dividido por a elevado a n, repete-se o a, vai ficar m menos n. E, no exemplo, o que a gente tem? X elevado à 10ª potência dividido por x à 8ª. A gente vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. 10 menos 8 dá 2. Ali eu coloquei, para você observar, x elevado a 10 dividido por x à 8ª, ou seja, só escrevi de uma forma diferente para você observar que divisão é fração e vice-versa. Da mesma coisa, é lógico, 10 menos 8 vai ficar 2, o x vai ter expoente 2. Bora dar sequência? Propriedade 3 agora. É chamada potência de potência. Na potência de potência, você pode observar que tem a base A elevada a um expoente m e lá fora dos parênteses o expoente n. O que a gente faz? A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Eu gosto de chamar expoente dentro e expoente fora. O que você faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. No exemplo, eu coloquei ali w elevado à 4ª potência e lá fora elevados ao quadrado. O que a gente vai ter? Volta só um pouquinho, por favor. A gente vai ter w à 8ª, porque 4 vezes 2 dá 8. Então, na potência de potência, conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Vamos lá para a propriedade 4. A propriedade 4 é chamada de potência de produto. Vamos lá. Observa ali, dentro do parênteses, o que você tem? Você tem A vezes B. Está multiplicando, é produto. Elevados a um expoente n. O que a gente faz? A gente vai jogar para fora o A e o B, multiplicando, que eles estavam lá multiplicando, e o expoente vai ser comum tanto para o A como para o B. Tá bom? Então, a gente vai ter A elevado a n vezes B elevado a n. No exemplo, o que eu coloquei ali para você? 2x elevados ao cubo. Vamos separar? O 2 está multiplicando o x. Então, a gente vai separar o 2 e o 3 e ambos vão ficar com expoente 3. 2 elevado a 3 é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, pensa lá, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. E o x ao cubo, como é uma letrinha, tá bom? Diferente de zero, a gente vai deixar ela ali elevada ao expoente 3. Tá? Então, vamos dar sequência? Propriedade 5 agora. Fiquem calmos, tá bom? A propriedade vai nos auxiliar, a gente está ali já na metade das propriedades, parece ser muita coisa, mas quando a gente está utilizando essas propriedades, a gente vai ganhando tempo na resolução de problemas, tá bom? Potência de quociente. Agora, a gente, em vez de ter, lá na propriedade 4 era uma multiplicação, a gente vai ter uma divisão. Pode dar mais uma sequência, por favor? Isso. O que a gente vai ter? Novamente, a divisão e a fração são sinônimos, né? A gente tem ali as duas formas escritas, mas ambas são iguais. A dividido por B elevado a N, separando o A e o B, a gente vai ter A elevado a N dividido por B elevado a N. Na forma de fração, a gente teria o quê? A sobre B elevado a N, você vai ter A elevado a N dividido por B elevado a N. Bora ver o exemplo? 5/3 elevados ao expoente 2, ou simplesmente ao quadrado. A gente vai pegar o 5 e o 3, manda eles para fora sem parênteses, e ambos vão ficar com expoente 2. O que acontece? 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá quanto? 25. E 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Então, a gente vai ter a fração final ali do nosso exemplo, 25 nonos. Bora dar mais um pulinho agora, vamos lá para a propriedade 6. Potência com expoente negativo. Vamos lá. A gente vai pegar esse número A, elevar a menos n. Observa lá, quem está lá em cima fazendo papel de expoente está negativo. Se está negativo, a gente vai ter uma propriedade especial neste caso. A gente vai pegar, jogar o A elevado a n lá para baixo e você vai ter ele com expoente positivo.
tá bom? É uma regrinha que daqui a pouco você vai entender melhor por que aparece aquele 1 lá em cima, tá? Eu vou dar o próximo exemplo agora e você vai entender um pouco melhor que a gente vai fazer uma mudança. Ele estava fazendo papel ali de número negativo, foi lá para baixo, você observa uma forma fracionária, ele foi lá para baixo positivo. Aí você vai perguntar, se ele tivesse lá embaixo e fosse para cima, seria a mesma coisa, só que você trocaria o sinal, tá bom? Esse lance de passar para baixo ou passar para cima, você vai encontrar muitas das vezes em questões que você vai fazer o quê? A mudança do sinal do expoente. 2 elevado a menos 3. Olha só, se a gente fosse pensar aqui, no 2, eu poderia escrever 2 sobre 1. Qual o inverso de 2 sobre 1? Faz a inversão, vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2, o expoente que era 3 negativo foi lá para baixo, 3 positivo. Então o que a gente vai ter? Por que não apareceu o 3 lá no número 1? Porque, observando a propriedade, 1 elevado a qualquer que seja o expoente, sempre vai dar ele mesmo, vai dar 1. Então é por isso que não aparece nada no número 1 que está fazendo o papel lá de numerador. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3, que é o quê? 1/8. Por quê 1/8? Porque 2 elevado a 3, já fizemos hoje, você deve estar lembrado, é 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8. Vamos dar sequência agora à propriedade 7. A propriedade 7 vai ser muito semelhante à propriedade 6. O que você pode observar? Na potência com expoente negativo, que a gente viu lá atrás, a gente vai ter um caso especial agora para a propriedade 7. Vai ser nada mais, nada menos, em vez de ser um número real, sem ser fracionário, a gente vai ter agora uma fração. É um caso especial que nós temos. Então, A sobre B elevado a menos N, você pode observar o quê? O A sobre B fez a inversão, ficou B sobre A, e o expoente que era menos N se tornou agora N positivo. Vamos ver o exemplo? 4/3 elevados a menos x. A gente pode observar que é idêntico à propriedade. E 4/3 elevado a menos x, vamos fazer a inversão de 4/3? Deu 3/4. Você pode observar ali, a gente fez a inversão de 3/4. Virou 3/4, melhor dizendo. Então o expoente que era menos x ficou x positivo. Então nessa propriedade você inverte a fração, quem é numerador vira denominador e vice-versa, e o expoente fica positivo. Para fechar, a gente vai ter agora a propriedade 8. A propriedade 8 é uma propriedade especial, porque ela vai ter o quê? Expoente fracionário. A elevado a m sobre n. O m está fazendo o papel de numerador e o n está fazendo o papel de denominador. Você vai abrir uma raiz, tá bom? E vai colocar o azinho lá dentro da raiz e o expoente do a vai ser o numerador. O expoente do a é o numerador e o nzinho que estava ali fazendo papel de denominador vai virar índice, tá bom? Então a gente vai ter ali a elevado a m sobre n é igual a raiz com índice n de a elevado a m. Bora dar um exemplo para você pegar, observar a propriedade com números. 3 elevado a 4/5. O que a gente tem? Raiz quinta de 3 elevado a 4. Fazendo um comparativo, olha só. O a é o número 3, o m de Maria é o número 4 e o n de navio, o número 5. Lembrando que o n sempre será o índice quando a gente abrir a raiz. Se for raiz quadrada, é lógico, você sabe, não precisa colocar, porque é uma das raízes mais usadas e a gente sabe quando não tem nada lá no índice, a gente vai ter raiz quadrada. Terminadas as propriedades, que a gente chamou, brincando aqui, de ferramentas, eu vou mostrar para você agora, potências de base 10. Primeiramente, a gente vai ver potências de base 10 com expoente positivo e o zero também. Aí,
Pode dar uma sequência até o último exemplo. Ótimo. A gente vai ter agora um detalhe muito importante. 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero dá 1, com exceção do zero. 10 elevado a 1, todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo, dá 10. 10 elevado a 2 é o 10 multiplicado por ele mesmo, dá 100. Agora a gente vai dar uma pausa e a gente vai observar, sabe o quê? O termo chamado padrão matemático. Eu queria até dar uma paradinha para que você observasse e dá uma olhada o que está acontecendo ali. O expoente é 0, não apareceu 0 algum. O expoente é 1, apareceu 1, 0. O expoente é 2, 2 zeros. Já dá para observar que está acontecendo um padrão matemático. E os padrões matemáticos, eu estou falando de uma coisa relativamente simples, mas os padrões matemáticos rodeiam nossa vida. É só observar o que está acontecendo agora. Os matemáticos estão criando padrões matemáticos e observando, por exemplo, a curva de crescimento desse novo vírus que está afligindo todo mundo. Isso é o quê? Um padrão matemático que vai envolver função exponencial e outros conteúdos matemáticos. Então aqui você já começa a observar, dar aqueles primeiros passos para observar padrões matemáticos. Dando sequência, 10 elevado a 3 vai ser 1 seguido de 3 zeros, que é 1000. 10 elevado a 4, 1 seguido de 4 zeros, que é 10.000. 10 elevado a 5 vai ser quanto? 100.000. E 10 elevado a 6, 1 milhão. Então você pode observar que tem um padrão matemático. O expoente está indicando, quando o expoente é positivo e zero, a quantidade de zeros após o algarismo 1 que vem no início. Vimos para expoente positivo e zero. Agora a gente vai ver para expoente negativo. Vamos dar uma olhada nos exemplos. 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4 e, na sequência, 10 a menos 5. Ótimo. Você pode observar que lá em cima o expoente é negativo. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora a utilizar as propriedades. Observa só a propriedade que a gente vai utilizar, a propriedade do expoente negativo. A elevado a menos n, a elevado a menos n vai ser igual a 1 sobre a elevado a n. Aquela mudançazinha para tornar o sinal positivo. 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10 elevado a 1. Mas 10 elevado a 1 é o quê? 1/10. E 1 dividido por 10 vai dar 0,1. Observa só, resolvemos utilizando a propriedade da potenciação que vimos há pouco. Vamos ver o outro exemplo? 10 a menos 2 é 1 sobre 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá 100. 1 sobre 100 é 0,01, fazendo essa divisão. O que você consegue observar, são só 2 casos, mas você já consegue observar que depois da vírgula, a quantidade de algarismos está sendo dada pelo expoente sem o sinal, tá bom? Então, olha só, 10 elevado a menos 3, a gente tem condições de escrever o quê? 0,001, 3 casinhas depois da vírgula. 10 a menos 4 seriam 4 casinhas após a vírgula, 0,001. E, para fechar, o exemplo da letra E, 10 a menos 5 seria 0, 5 casinhas depois da vírgula, e a gente vai ter 0,00001. O que você pode observar? Quando o expoente é positivo, os números são extremamente grandes. Quando o expoente é negativo, a gente tem números extremamente pequenos. Daí, quando você está estudando biologia, química, física, você pode observar que esses exemplos de números pequenos e números grandes sempre vão existir, tá bom? Pensa na física, a distância de um planeta a outro é um número extremamente grande, é até mesmo dado em ano-luz. Já se você pensar em biologia, o tamanho de um ser microscópico
você vai ter ali um expoente negativo para indicar o tamanho desse micro-organismo, tá bom? Vamos dar sequência agora e a gente vai observar uma questão que eu estou trazendo do Enem. É uma questão relativamente que já tem um tempinho, mas eu falo para você, questões, pode mudar o texto, o enfoque ser outro, o assunto ser outro, mas o enfoque matemático sempre vai permanecer. Então, por isso que eu falo para você, estude as propriedades, tá? Na hora de utilizá-las, não está lembrando? Volta lá, dá uma folheada. Você pode relembrar também dessa forma e memorizar fazendo exercício. Vamos dar uma lida na questão. Dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área A da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com a massa m dada pela forma A igual a K elevado a m, e esse m está elevado a 2/3, em que K é uma constante positiva. Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Tá? Estou lendo só uma vez para você, depois você pode voltar nesse vídeo, ler com mais calma, tá bom? A gente tem que dar uma sequência aqui um pouco mais rápida, mas vamos lá para a resolução. A gente tem 5 letrinhas para procurar a resposta e vamos lá para a resolução. A gente vai considerar o seguinte, na infância, tá bom? A gente vai ter, eu coloquei ali AI, aquele izinho ali que está do lado do A, ele está indicando a infância. A gente vai ter K que multiplica M elevado a 2/3. Ótimo, vamos dar sequência. Na maioridade, o que acontece? A massa da pessoa, ou seja, a quantidade de quilogramas da pessoa, vai ser multiplicada por 8. Então, a gente vai pegar a mesma fórmula, vai pegar o M e multiplicar por 8. Agora, cuidado nesse M. O M está elevado a 2/3. Daí a importância que eu coloquei ali de colocar o parênteses, tá? Ele vai fazer toda a diferença. O 8 e o M estão entre parênteses elevado a 2/3. Dando sequência, o que a gente vai ter? A gente vai pegar aquele 8, tá? E a gente vai fazer aqui do lado o processo de fatoração, que você deve estar lembrado. A gente vai escrever o 8 na forma fatorada. A gente vai fazendo a decomposição. 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Ou seja, o 8 pode ser escrito como 2 elevado à terceira potência. Então, a gente vai tirar aquele 8 e vai colocar 2 elevado a 3. Vamos lá? O que acontece ali? Tirei o 8, coloquei 2 elevado a 3 e agora a gente vai fazer uso da propriedade. Vamos ver qual vai ser a propriedade? Pode passar mais um. Ótimo. A gente vai fazer uso dessa propriedade, que é a propriedade que você está multiplicando ali dentro do parênteses elevando ao expoente n, e também vai fazer uso da propriedade que você tem expoente dentro e expoente fora. Aí você vai falar assim, usar duas propriedades ao mesmo tempo? Sim, vamos ver lá. A elevado a m, a gente pegou aquele 3, pegou o 2/3, jogou para fora, e pegou o m, que tem expoente 1, não está aparecendo ali, mas a gente sabe que tem expoente 1, também jogou para fora. E ao mesmo tempo que a gente jogou para fora, a gente fez essa multiplicação dos expoentes. O 3 multiplicou 2/3, e o 1, que estava lá dentro, lá em cima do m, está multiplicando 2/3. O que a gente vai fazer? Naquele 3 vezes 2/3, a gente vai dar uma reduzida, uma simplificada. Observa só no próximo slide. 3 vezes 2/3, eu estou lembrando lá. 3 vezes 2/3. 3 vezes 2 dá 6 e 6 dividido por 3 dá 2. Por isso que apareceu o expoente 2 lá para o 2. E o m elevado a 2/3 a gente está repetindo. 2 elevado ao quadrado é 4. E o k a gente não mexe, eu só fiz uma troca ali, só para você entender
o último passo melhor. E o m elevado a 2/3 também não mexe, porque não tem o que fazer ali. Dando sequência, olha só, a gente vai relembrar aquilo que eu coloquei lá no outro slide. A elevado a i era igual a k vezes m elevado a 2/3. Então, você pode observar que esse k elevado a m, k vezes m elevado a 2/3, também está aparecendo lá na maioridade. Então, a gente vai retirar aquele k vezes m elevado a 2/3 e colocar a elevado a i. Ou seja, por quanto foi multiplicado a área corporal? Foi multiplicada por 4. Pegando a questão, pode passar, por favor. Pegando a questão, a gente marcaria a alternativa correta, letra B de bola, tá bom? Então é uma questão, infelizmente o tempo é pouco, tá? Mas é uma questão para você pegar e observar a resolução utilizando as propriedades. Naquele caso ali você observa que utilizamos duas propriedades. Bora dar sequência? A gente vai chegar agora nas equações exponenciais. Aí você vai falar, poxa, isso tudo para chegar a determinado conteúdo? Sim. Como é importante a gente ter pré-requisito, seja ele em qualquer área do conhecimento, para dar um passo à frente. Então, olha só, o que são equações exponenciais? Vamos dar uma olhada? São equações onde a incógnita aparece nos expoentes, ou seja, a letrinha. Uma das maneiras de resolvê-las é transformá-las em igualdades de potências de mesma base. Observa ali, a elevada a x1 é igual a a elevada a x2. Observa que as bases, que no caso ali é a letra A, são iguais. Isso obrigatoriamente vai dar que os expoentes serão iguais. Então, nosso objetivo para resolver equações exponenciais, nosso principal objetivo vai ser que deixemos as bases iguais. Automaticamente, quando as bases forem iguais, a gente vai deixar os expoentes iguais e vai resolver a equação em si. Coloco para vocês uma observação. Essa base A tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, tá bom? É uma restrição que a gente tem, para resolver equações exponenciais. Vamos pegar agora e fazer exemplos, que nos exemplos você vai vendo a forma de resolver, artifícios matemáticos, propriedades a serem utilizadas e outros detalhes que eu vou mostrar para você em cada exemplo. Vamos lá. 2 elevado a x é igual a 16. 2 elevado a x eu não vou mexer, deixa ele quietinho. Eu vou pegar o 16, lembra que a gente fez agorinha a fatoração do número 8? Eu vou pegar o 16 e vou fazer a mesma coisa. Vou fatorá-lo. Para fazer o quê? Deixar o 16 na base 2. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. E você deve lembrar, a gente acabou de fazer a fatoração do número 8. Dando sequência. 4 dividido por 2 deu 2. 2 por 2 deu 1. Você pode observar que o 2 apareceu 4 vezes. Então, o 16 vai ser 2 elevado à quarta potência. Então, a gente pega, no lugar do 16, a gente joga lá 2 à quarta potência. E você pode observar que as bases são iguais. O que a gente faz? Iguala os expoentes. X é igual a 4. Ou seja, a solução desta nossa equação vai ser o número 4, tá bom? Volta só um pouquinho lá, né, naquela questão da letra A. Eu queria dizer para você o seguinte, esse número 4 é o número que torna a igualdade verdadeira. Muitas das vezes o aluno fica confuso em relação ao valor do x, o tão famoso valor do x, né? É o quê? Simplesmente o valor que torna a igualdade verdadeira. Quando você pega aquele 4 e joga lá no expoente, que é a letra x, 2 elevado a 4 dá 16. Pensa na equação como uma balança em equilíbrio. Se a igualdade for verdadeira, quer dizer que essa balança está em equilíbrio,
tá bom? Isso quer dizer que seu valor para o x está correto. Vamos lá para a letra B? A letra B, a gente vai ter ali frações. 1/3 elevado a x e 1 sobre 27 do outro lado. Aquele 1 sobre 27 não precisava nem daqueles parênteses, tá bom? Foi um errinho aí, mas não tem problema, não vai interferir em nada. Dando sequência, o que a gente vai pegar? 1/3 elevado a x, a gente deixa ele quietinho, e a gente vai pegar o 27 e vai fazer aquele processo de fatoração, tá bom? 27, como é um número que não é par, a gente passa para o próximo número em sequência dos números naturais, que é o número 3, e a gente tem certeza que ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos, 2 mais 7, que dá 9, é divisível por 3, então 27 também é. 27 dividido por 3 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1, e a gente fecha aqui que 27 é nada mais, nada menos que 3 ao cubo. Então, no lugar de 1 sobre 27, eu vou colocar 1 sobre 3 ao cubo. Dando sequência, o que a gente vai observar ali? Lá do lado esquerdo, 1/3 a gente vai repetir, 1/3 elevado a x. E ali, eu vou utilizar uma ideia que eu vou pegar 1 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Não estou alterando nada em relação ao valor, porque 1 elevado a 3 continua dando 1. E 3 elevado a 3 é o número que ali já estava. Fazendo isso, eu vou utilizar uma propriedade que é essa daqui, ó. Observa lá. Essa propriedade aqui, ó. Na divisão, tá? Que é o quociente ali de A sobre B elevado a N, é A elevado a N dividido por B elevado a N. Eu jogo o A e o B que está fazendo o papel de numerador e denominador, e a gente joga o expoente para ambos, tá bom? Então, utilizando aquela propriedade ali, você vai ver que as bases ficaram iguais. 1/3 elevado a x e 1/3 elevado a 3. Como as bases são iguais, os expoentes obrigatoriamente devem ser iguais. X igual a 3, então a gente tem a solução, tá bom? O conjunto solução vai ser somente um númerozinho, que é o número 3. No caso, um conjunto unitário. Então, a solução para a nossa equação da letra B, essa equação exponencial, é o valor 3. Dando sequência, nesta equação, a gente está aumentando gradativamente o nível, tá bom? Você vai observar que vai aparecer lá na frente um conteúdo que você já estudou, tá? A gente vai dar uma relembrada nisso, tá bom? O que você pode observar ali na letra C? 3 elevado a x mais 1 igual a 9. De cara, a gente já vai usar uma propriedade, você deve estar lembrado. Sabe qual é a propriedade? Potência de potência. Expoente dentro e expoente fora, a gente multiplica. Então, a gente vai ter o quê? X vezes x, que dá x ao quadrado, e x vezes 1, que dá x. Tudo isso é igual a 9. Mas o 9 é simplesmente 3 ao quadrado, a gente acabou de fazer para o 27. 3 vezes 3 dá 9, então 3 ao quadrado está na forma de potência. De cara, o que a gente observa? Que as bases são iguais, então os expoentes são iguais. Se você observar o expoente lá do lado esquerdo, é x ao quadrado mais x, e do lado direito é 2. Isso tem cara de quê? Equação do segundo grau. Equação do segundo grau, a gente vai ter que fazer o quê? Dar uma organizada nela, deixar ela na forma geral e depois resolvê-la utilizando o que você aprendeu lá no 9º ano, no 1º ano que também você deve ter revisto. A gente vai utilizar a fórmula quadrática. No caso lá, ó, coloquei na ordem, peguei aquele 2, joguei lá para o lado esquerdo, ficou x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Lembra o que a gente tem que fazer? Você tem que pegar e identificar os coeficientes A, B e C. Vamos dar uma olhada? O A é 1, o B é 1 e o C é menos 2. Lembrando que os coeficientes são os numerozinhos que acompanham as variáveis.
No caso A é quem acompanha x ao quadrado, no caso do B é quem acompanha o x e no caso do C é o termo independente. Para resolver isso daí, a gente vai lembrar da fórmula quadrática e inicialmente a gente tem que ter o cálculo do discriminante, que é também chamado do cálculo do delta. B ao quadrado menos 4ac. O delta, fazendo a substituição dos coeficientes, vai ficar como? 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2, porque esse parênteses, que é um número negativo. Dando sequência, a gente vai ter 1 ao quadrado é 1, esse menos com esse menos aqui dá mais, então vai ficar 4 vezes 1 que dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então o delta vai dar 9. Como o delta é 9, eu vou ter, já posso prever isso lá na frente, a gente vai ter duas raízes reais e diferentes. Por quê? Porque o delta é um valor positivo. Passando mais um pouquinho, a gente vai ter lá, dando sequência da fórmula quadrática, ou também fórmula de Bhaskara, né? A gente vai ter x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, fazendo a substituição do b, do delta e do a, a gente vai ter menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 9 dividido por 2 vezes 1. Dando uma trabalhada no que está ali em cima, a gente vai ter menos 1, a raiz quadrada do 9 é o número 3, e 2 vezes 1 dá 2. A gente vai abrir agora, você pode observar que tem um positivo e um negativo, a gente vai abrir, no caso, para o x', que vai ser com valor positivo, menos 1 mais 3 dividido por 2, vai ficar 2 sobre 2. Vamos voltar aqui. Pode passar, por favor. Abrimos para o x' e o x duas linhas, menos 1 mais 3 dividido por 2, que deu 2 sobre 2, que vai dar 1. E ali embaixo, no x duas linhas, vai ficar menos 1 menos 3 dividido por 2, que dá menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Podemos observar que apareceram duas raízes, como eu tinha falado, duas raízes reais e diferentes. Ou seja, a nossa solução vai possuir dois númerozinhos. A nossa solução vai ser menos 2 e 1, lembrando que aqui a gente deve colocar na ordem crescente, o número negativo, no caso, é o menor, e depois o número positivo 1. O nosso conjunto de solução da nossa equação em questão, menos 2 e 1. Dando sequência, a gente vai agora lá para a letra D. Na letra D, a gente tem assim, ó, 10 elevado a x mais 2 vezes 10 elevado a menos 3x, igual aquele número gigantesco. Aquele número gigantesco que está ali é o quê? O número 10 milhões. A gente vai pegar 10 elevado a x, repetir lá embaixo. 10 elevado a x, repetimos. Agora aquele 100, você lembra que 100 é 10 ao quadrado. Abri o parênteses, coloquei menos 3x ali, igual a 10 milhões, a gente tem 10 à sétima. Observando ali, a gente vai começar agora a utilizar propriedades. Ali em cima, 10 ao quadrado que multiplica menos 3x, você pode observar que tem expoente dentro e expoente fora. É o quê? Potência de potência. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar 2 vezes menos 3x, que deu menos 6x, igual a 10 elevado a 7. Ali utilizamos a propriedade potência de potência, você pode observar, e o 10 elevado a 7 a gente vai repetir. Agora, a gente vai utilizar outra propriedade. O que você pode olhar lá do lado esquerdo? 10 elevado a x mais 2 vezes 10 elevado a menos 6x é uma multiplicação. A gente vai utilizar aquela primeira propriedade que nós vimos, que é a propriedade de produto de potências. Conserva-se a base e soma os expoentes. Observa lá no expoente do 10, lá que ficou, eu somei x mais 2 mais menos 6x. O mais com menos dá menos, para prevalecer o sinal negativo. Tudo isso igual a 10 elevado a 7. Como as bases ficaram iguais, o que a gente vai ter? A igualdade dos expoentes. X mais 2 menos 6x igual a 7. E a gente caiu numa equação do primeiro grau. A gente vai separar quem tem letra de quem não tem. O x menos 6x ficou do lado esquerdo, o 7 já estava no lugar correto. Aquele 2 que era positivo passou para cá negativo.
Quem tem 1x e tira 6x dá menos 5x. 7 menos 2 vai dar 5. E aquele 5 negativo que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Fazendo a divisão de 5 por menos 5, a gente tem um valor para x igual a menos 1. Esse é o conjunto solução da nossa equação. Eu queria agora dar sequência, a gente vai passar só um pouquinho, pode passar essa, pode passar. Pode passar mais um pouquinho. Pode passar mais um pouquinho, esse slide pode passar. Pode passar isso também. Pode passar esse também, por favor. Eu queria agora que você pensasse mais um pouco comigo, tá bom? Vamos pegar uma questão agora contextualizada para você ver que teremos o conhecimento de equações exponenciais dentro dessa questão, tá bom? Questões bem semelhantes a essa você vai se deparar no PAS, no Enem e outros vestibulares que você queira fazer. Vamos lá. Uma rede de lojas de informática verificou que a quantidade de peças vendidas de certo produto numa filial A pode ser descrita pela função y igual a 10, que multiplica 5 elevado a x, em que x representa a quantidade de mesas desde a inauguração da loja e y é o total de produtos vendidos. Outra filial B vende a cada mês o triplo de A. Essa é uma importante informação que a gente vai utilizar daqui a pouco. Sabendo que ambas as lojas foram inauguradas em janeiro, e ali ele está considerando janeiro como o início, no caso x igual a 0. Em que mês as duas lojas juntas venderam 25 mil peças do produto? Ali você tem as alternativas em relação aos meses e agora a gente vai para a resolução. Vamos lá? Olha só, a loja A, dá uma pausazinha aqui e observa. A loja A tem como fórmula y igual a 10 elevado... A loja A, desculpa, tem como função lá que define suas vendas 10 vezes 5 elevado a x. Isso para a loja A. Para a loja B, foi descrito na questão que a gente tem um triplo. Uma loja vende determinada mercadoria e a loja B vende o triplo, ou seja, aquele valor multiplicado por 3. Na questão, você deve estar lembrando da leitura há pouco, foi perguntado em qual mês as duas lojas, ou seja, a gente vai juntar os dois, as duas produções da loja em relação a vendas, em qual mês as duas lojas venderam 25 ou venderam 25 mil produtos. A gente vai ter o quê? Somar A mais B tem que dar 25 mil, tá? Nesta equação, a gente vai pegar o A e o B e substituir. A gente vai observar que o 10 apareceu na primeira parte, depois o 10 apareceu na segunda parte e depois 25 mil é um número divisível por 10. A gente vai pegar toda essa equação e dividir por 10. O que vai sobrar lá? 5 elevado a x mais 3 vezes 5 elevado a x igual a 2.500. Fizemos nessa linha aqui uma simplificação. Você pode observar que lá na frente do 5 não tem ninguém, mas a gente sabe que ele está multiplicado por 1. É uma quantidade mais 3 quantidades da mesma coisa. Então a gente vai ter o quê? 1 mais 3 vai dar 4. 4 vezes 5 elevado a x, igual a 2.500. Esse 4 que está multiplicando, ele vai passar ali para baixo o quê? Dividindo. 2.500 dividido por 4 vai dar o quê? 625. E o 625, você vai o quê? Fatorar ele. A gente fez lá no início, você deve ter lembrado. 5 à quarta, 625, na sua forma fatorada, é 5 à quarta. Então quer dizer o quê? Que x é igual a 4. Aí, cuidado. X igual a 4, às vezes a gente vai empolgado, a gente vai pensar, x igual a 4, eu vou pensar no calendário, o mês 4, que é o mês que nós estamos, vai ser o quê? Abril. Mas a gente vai voltar lá na questão. Pode passar?
a gente vai pegar esse detalhe aqui, ó. Pode passar mais um? Ótimo, para aí, por favor. Janeiro é x igual a 0. Foi o início da rede de lojas. Então, a gente vai ter o quê? X igual a 4 representando o mês de maio. Porque 0, 1, 2, 3, 4 vai ser o quê? No quinto mês. Então, a gente vai ter a nossa resposta para o mês de maio, alternativa B, tá bom? A gente conclui aqui, tá bom? E eu deixo para vocês o recado, tá bom? Da importância de você continuar seus estudos nessa época tão difícil, né, que a gente está vivendo. São momentos difíceis, né, mas a gente tem que se adaptar. E você que é estudante, não deixe de criar uma rotina de estudos, tá? Crie uma rotina de estudos, pesquise, leia mais, faça resumos, tá? Pegue questões, tente resolvê-las, tá? Para você criar uma rotina de estudos que eu tenho certeza, quando esse tempo passar, que nós estamos vivendo, você vai voltar para a escola muito mais ativo, tá? E conseguindo uma rotina melhor, tanto na escola como na sua casa, tá? Isso depende também de você, tá? Tenha esse cuidado, busque mais e faça com que esse momento seja um momento de descanso, tá? Que você vai estar na sua residência, mas também que seja um momento que você crie essa rotina de estudos. Eu agradeço a vocês, tá? Pela audiência, pelo espaço, e deixo meus agradecimentos a todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto da Escola em Casa DF, aos profissionais da TV Justiça e a todas as pessoas, sem exceção, que dispuseram o seu tempo e o seu trabalho para esse momento tão positivo para a educação. Muito obrigado.